Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz, EBD Adultos, a Igreja Eleita, belíssima lição. Lição 12 já, a conduta do crente em relação à família. Em plena quarentena de pandemia de coronavírus, nós passamos essa lição assim, né? O Senhor nos chama para o secreto. Conquiste o seu coração, sua mente, consequentemente, sua família para a palavra de Deus. E não deixe de se inscrever aqui no canal do Prof. Daniel Ramos. Hashtag Tamo Juntos. A lição 12 tem um textuário. Por isso deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. E serão dois, uma só carne. Efésios, capítulo 5, verso 31. Verdade prática? Deus estabeleceu o casamento monogâmico e heterossexual, indissolúvel, isto é, instituição da família, para a glória do seu nome. A leitura bíblica em classe tem Efésios 5, 21 ao 33 e depois o capítulo 6, verso 1 ao 4. Um texto bastante interessante, vale a pena dar uma conferida. Essa lição, 12ª, quer mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Nos objetivos específicos, a lição vai refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos, demonstrar como a mulher casada é comparada à Igreja de Cristo e orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. A família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentados, evidentemente, na palavra de Deus. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nessa lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. No capítulo 5 do texto que nós lemos, Paulo enaltece o matrimônio e o eleva ao mais alto patamar ao comparar o marido a Cristo e a esposa à igreja. Belíssima metáfora, né? Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. 1 Coríntios 11:3, essa relação dentro do lar é explicada na frase: o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Capítulo 5, verso 23. Ela demonstra o modelo de relacionamento do casamento cristão. Isto é, o marido deve liderar a sua casa do mesmo modo como Cristo lidera a sua igreja, visando o seu absoluto bem-estar. O movimento feminista, com viés neomarxista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Imaginem, ao contrário desse falacioso discurso, nas Escrituras o modelo cristão está fundamentado no amor e não na opressão e no respeito mútuo. João, capítulo 13, versos 34 e 35. O marido, além de liderar, deve também amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Isto implica a prática de sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional, segundo Romanos, capítulo 5. A Escritura enfatiza que a esposa é a parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Isso implica proteger a esposa e prover-lhe uma vida digna. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanentemente enquanto ambos viverem. Mateus 19,6 fundamenta isso. Também Colossenses capítulo 3, verso 19. Marido, ame a sua esposa. Efésios capítulo 5, 25. Se essa frase tivesse escrita por um autor clássico, ele certamente teria escolhido uma palavra para amor entre as três possibilidades. Um expressava a paixão sexual e é apropriado que o marido cristão tenha um desejo maduro e contínuo por sua esposa. Filéu e estógio são termos frequentemente usados para expressar afeição familiar
E é apropriado que o marido sinta uma afeição cordial por sua esposa, naturalmente. No entanto, Paulo decide usar agapau, um termo meigo do grego secular, para uma palavra infundida com significado cristão único por seu uso no Novo Testamento. Aqui, agapau expressa um amor desinteressado, um amor que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. Ao decidir colocar o bem-estar da esposa em primeiro lugar, pois é isso que agapau implica, o marido voluntariamente sujeita seus próprios interesses às necessidades de sua amada esposa. E, portanto, sujeita-se a ela em uma atitude de reverência a Cristo. Onde está a opressão aqui, né? De acordo com a analogia paulina em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Neste ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Nessa perspectiva, alguns exemplos de submissão são apresentados: das esposas aos maridos, dos filhos aos pais, dos servos aos seus senhores. Bom, no caso das esposas, a submissão deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. Capítulo 5, verso 24. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. No Evangelho de Cristo, as mulheres alcançaram posições de dignidade igual aos homens. Gálatas 3, 28, bem diferente das outras tradições, inclusive a grega. Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4, versos 9 e 10. Portanto, a mulher cristã desfruta de plena liberdade com Cristo e não está sujeita a um sistema de escravidão. Gálatas capítulo 5, verso 13. O amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca com seu amado marido. O verbo sujeitar, hipotassal ou hipotasso, reaparece do capítulo 5, verso 24, onde Paulo diz que as esposas devem se sujeitar aos seus maridos em tudo, assim como a igreja se sujeita a Cristo. A sujeição da igreja a Cristo envolve lealdade, fidelidade, devoção, sinceridade, pureza, amor. Essa questão de sujeição representa a essência dos ensinamentos de Paulo às esposas, pois se trata do foco central da exortação em Colossenses 3,18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos maridos como convém no Senhor. Todas as passagens do Novo Testamento a esse respeito empregam o mesmo verbo, hipotasso. Efésios 5:24, Colossenses 3:18, Tito 2:4-5, 1 Pedro 3, verso 1. Paulo usa a voz média em grego para enfatizar o aspecto voluntário da sujeição das esposas. Hipótasso, denota a sujeição do sentido submeter-se voluntariamente em amor. Submeter-se aos outros ao invés de se impor deveria ser uma característica geral do povo de Deus. Filipenses 2, 3, 8 tem fundamento disso. Nos versos 22 e 24, Paulo define a natureza da sujeição das esposas de 4 maneiras. O vosso próprio idiós, no grego marido. Idiós está em grego e não foi traduzido na NVI como senhor, conforme Colossenses 3,18, apropriado no Senhor, conforme o marido é a cabeça da esposa, assim Cristo é a cabeça da igreja. No tópico 3, a conduta do crente como filho. Esta lição está completa pai, mãe, filho, Pronto, sobrou para todos os lados. Os pais devem criar seus filhos na doutrina e na admoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina do grego paideia significa orientação ou treinamento para desenvolvimento do caráter e pronta obediência às normas. Já a palavra admoestação do grego noutesia quer dizer instrução ou advertência que faculta a distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir
contra a desobediência dos seus filhos. Os critérios dessa educação estão na palavra de Deus, conforme Provérbios 22:6. Por outro lado, os pais não devem abusar da autoridade recebida, pois eles devem educar com brandura e amor, sem rigor excessivo ou imposições injustas, a fim de não incitar a ira de seus filhos. Olha o cuidado aí. A Bíblia é completa, é para todos os lados, né? O dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo Paulo. Vós, filhos, sedes obedientes aos vossos pais. Capítulo 6, verso 1 do texto que nós lemos. Para ratificar este ensino, o apóstolo cita o 5º mandamento. Honra o teu pai e a tua mãe. Lá de Êxodo, capítulo 20, verso 12. Obedecer significa cumprir o que é ordenado, e honrar envolve amor, respeito e até mesmo sustento, em caso de algumas necessidades. Aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Essas bênçãos incluem prosperidade exterior e vida longa. Os filhos terão sua formação moral e espiritual com base no modelo dos pais. Uma boa liderança dentro da família abrange 3 dimensões da vida dos filhos. A primeira dimensão alcança os filhos pela instrução, isto é, refere-se ao que dizemos aos nossos filhos. A segunda dimensão é a influência, olha isto é, o que fazemos diante e para os filhos. A terceira dimensão é a imagem de que os pais são e mostram para os filhos dia a dia. A obediência às vezes contraria a nossa natureza carnal. Os pais devem desenvolver atitudes firmes, amáveis e pacientes para com os filhos, para que eles aprendam que a obediência é o bem deles. Obedecer é um princípio divino estabelecido para um relacionamento sadio entre as partes dentro da família. Esse ponto deve ser ampliado no ensino para corrigir conceituações erradas da educação dos filhos. Santa palavra de Deus, né? No modelo divino, todos os membros da família cumprem deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se e respeitar a liderança do seu marido. Aos pais, o dever de educar seus filhos segundo a Escritura. Aos filhos, o dever de obedecer e honrar a seus pais. Assim, o amor, o respeito mútuo e a prosperidade fazem parte da família que se porta conforme Deus planejou. Que lição belíssima essa, irmãos. Irmãos e irmãs, eu tenho certeza que nós estamos satisfeitos com esse maná que Deus deu ao nosso amado autor para nos abençoar nessa lição. Glória a Deus pela vida deste autor. Glória a Deus por a vida dessa lição. Deus abençoe a sua vida. Continue no nosso canal. Fica aí, porque vem a lição 13, o encerramento do último trimestre, né? Parece que até agora a CPAD não fará lição para o 3º trimestre de 2020 por causa da quarentena de pandemia do coronavírus. Nós não estamos na escola dominical e as revistas não foram necessariamente todas distribuídas. E seria interessante, sugere a CPAD, que as igrejas revejam a lição do 2º trimestre no 3º trimestre de 2020 novamente. Então nós estamos aqui fazendo parceria, subsídios, atenção, pontuamentos, grifos e até críticas das lições propostas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sua vida e inscreve aqui no canal e dá o cliquezinho aí. Deus abençoe, viu? Tchau!